E aí, hoje a gente vai mergulhar numa das áreas mais, eu diria, poderosas da análise de circuitos, os teoremas de rede. Pensa neles como um kit de ferramentas secretas, sabe? Daqueles que transformam problemas que parecem um bicho de sete cabeças em soluções que são até elegantes de tão simples. Porque, vamos combinar, quando a gente bate o olho num circuito como este aqui, com um monte de fontes, um monte de resistores, a primeira reação é de ficar um pouco intimidado, né? Imagina calcular a corrente num componentezinho só ali no meio. Parece um trabalho gigantesco. Pois é, exatamente essa a grande promessa dos teoremas de rede. Eles oferecem um caminho, um método estruturado para a gente conseguir enxergar através desse caos e achar a resposta de um jeito bem mais direto. Então vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai nos levar bem do problema até a solução. A gente começa com o desafio que esses circuitos apresentam, depois explora o teorema da superposição, em seguida vamos ver as simplificações incríveis de Thevenin e Norton, como isso se aplica na transferência de potência e, por fim, a gente amarra tudo. Ok, vamos encarar o desafio então. O nosso grande objetivo aqui é achar um jeito mais inteligente de analisar os circuitos. Porque, sem esses teoremas, lidar com várias fontes de energia ao mesmo tempo ia exigir uns cálculos enormes, sabe? E com muita chance de erro. A gente precisa de um atalho. E a nossa primeira grande ferramenta é o teorema da superposição. A melhor forma de pensar nele é como uma estratégia de dividir para conquistar, só que aplicada à análise de circuitos. A ideia por trás disso é simplesmente genial. Em vez de quebrar a cabeça tentando analisar todas as fontes de energia de uma vez, a gente analisa o efeito de cada uma delas, uma de cada vez, separadamente. E no final, a gente simplesmente soma os resultados. E o processo para fazer isso é bem metódico. Primeiro, a gente escolhe uma fonte para manter ativa. Todas as outras são desligadas de um jeito bem específico. Fontes de tensão viram um fio, um curto-circuito. E fontes de corrente são simplesmente removidas, abrindo o circuito. Aí a gente calcula o efeito daquela única fonte, repete o processo para todas as outras e, no final, soma tudo algebricamente. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Olha só como, em cada etapa, o circuito fica muito, mas muito mais simples de analisar. Na esquerda, a fonte de corrente sumiu, virou um circuito aberto. Já na direita, a fonte de tensão virou aquele fiozinho, um curto-circuito. Bem mais fácil, né? Agora, atenção aqui num ponto super importante. A gente pode somar correntes e tensões, mas nunca, jamais, a potência. Por quê? Porque a potência não é linear, ela depende do quadrado da corrente ou da tensão. Então, para calcular a potência, primeiro a gente acha a corrente ou a tensão total e só depois faz a conta final. Certo, se a superposição já era legal por dividir para conquistar, se preparem para os teoremas de Thevenin e Norton. Eles levam essa ideia de reduzir a complexidade para um outro nível. É a simplificação no seu estado da arte. As palavras mágicas aqui são linear e bilateral. Linear, basicamente, significa que os componentes têm um comportamento previsível. E bilateral, que a corrente flui da mesma forma nos dois sentidos. Se o circuito tem essas características, não importa o quão gigante e complexo ele seja, o teorema garante que a gente pode reduzir tudo a uma única fonte de tensão com um único resistor. É uma simplificação absurda. E aqui está a dupla dinâmica em ação. Thevenin nos dá a fonte de tensão em série com um resistor. E o Norton, que é como se fosse o teorema irmão, nos dá uma fonte de corrente em paralelo com o mesmíssimo resistor. São, na verdade, duas formas diferentes de descrever a mesma simplificação fundamental. Então, na prática, a diferença fundamental é só a configuração. Tensão em série para Thevenin, corrente em paralelo para Norton. Mas o objetivo e o poder de simplificação são os mesmos. Eles permitem que a gente analise o comportamento de uma carga qualquer sem precisar resolver o circuito inteiro toda santa vez. Tá, mas para que simplificar tanto assim? Qual é a grande sacada? Bom, uma das aplicações mais importantes disso é entender e, principalmente, alcançar a máxima transferência de potência. É esse teorema que nos dá a receita do bolo para extrair o máximo de energia de uma fonte. Ele conecta diretamente aquele conceito do equivalente de Thevenin a um objetivo super prático e essencial em várias áreas da eletrônica. Ou seja, a regra de ouro é simples e direta. Para a carga receber o máximo de potência possível, a resistência dela, que a gente chama de RL, tem que ser igualzinha à resistência de Thevenin, a RTH, do circuito que está alimentando. É como se fosse um casamento perfeito de resistências. Só que, e aqui vem a grande surpresa ou a pegadinha, né, dependendo do ponto de vista,
Quando a gente consegue essa transferência máxima de potência, a eficiência do circuito é de só 50%. Metade da energia vai para a carga e a outra metade é simplesmente perdida, dissipada dentro da própria fonte. Isso levantou uma questão importante. Quando que a gente quer isso? Bem, em sistemas de comunicação onde a força do sinal é tudo, a potência máxima é o objetivo. Mas imagina na transmissão de energia para as nossas casas. Uma eficiência de 50% seria um desastre. Nesses casos, a gente faz o oposto, mantendo a resistência da carga bem maior que a da fonte. E para a gente fechar, vamos passar rapidinho por mais algumas ferramentas que, mesmo sendo mais específicas, completam o nosso kit de análise de circuitos. Vamos lá, temos o teorema da substituição, que permite, como o nome já diz, trocar um componente por outro de comportamento idêntico sem bagunçar o resto do circuito. Tem também o teorema de Millman, que é um atalho sensacional para simplificar aquele emaranhado de fontes de tensão em paralelo numa única fonte equivalente. E por fim, o da reciprocidade, que mostra uma simetria muito curiosa. Se a gente trocar a fonte e o medidor de lugar no circuito, a leitura continua a mesma. E no fim das contas, a história é essa. Cada teorema é uma ferramenta que nos permite pegar um problema que parecia insolúvel e fatiar ele, simplificar e entender de verdade. Eles nos dão o poder de enxergar a ordem por trás da complexidade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Essa busca por princípios que simplificam, por esses atalhos conceituais, não é só o coração da engenharia elétrica, mas talvez de toda a ciência. O que mais por aí pode ser simplificado se a gente apenas olhar do jeito certo? Valeu por acompanhar a gente nessa.